Salve família, firmeza, camarada Janderson aqui, certo? Funkeiro comunista. E é o seguinte, tem sido comum ouvir de pessoas da periferia que são críticas ao capitalismo o seguinte discurso: eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou de baixo. Eu sei que isso é uma forma de se diferenciar da esquerda liberal, oportunista, pequeno-burguesa. Eu, inclusive, também sou de baixo, sou da periferia, sou comunista, mas eu vejo esse discurso como uma forma equivocada de comunicar as ideias revolucionárias. E esse será o assunto do vídeo de hoje. Ser de esquerda ou ser de baixo? Assiste até o final e vamos trocar essa ideia comigo, certo? Se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like nesse vídeo que é para fortalecer nosso engajamento. Há umas 2 semanas atrás eu comentei numa postagem do Paulo Galo, o Galo de Luta, onde ele narra a história dos conceitos de esquerda e direita se baseando no contexto da Revolução Francesa. A narração vem com um certo tom irônico e é acompanhado por uma ilustração infantil. Mas aí, em determinado momento do vídeo, no final, o Galo reafirma esse discurso de que entre esquerda e direita ele prefere dizer que é de baixo. E hoje, o que se entende por esquerda e direita é uma confusão sem fim. Existem diversos pensamentos liberais na esquerda e os comunistas foram reduzidos a pequenos grupos em pequenos partidos, que também se dividem por opiniões diferentes. Veja só, minha filha, o papai prefere nesse momento dizer que é de baixo. Lá embaixo onde nós não nos dividimos, onde a materialidade não nos permite ter uma opinião, onde as necessidades falam mais alto, existe uma esquerda morrendo no nosso país. Eu comentei nessa postagem discordando com a mínima cordialidade e respeito, mas acho que ele não gostou muito. Adiante, mais pra frente nesse vídeo, eu vou comentar sobre o que ele me respondeu. Antes de partir para esse ponto, é importante a gente tratar aqui sobre o conteúdo dessa discussão, que pra mim é o mais importante. Até porque nessa resposta dele ao meu comentário, ele nem entrou no mérito da questão, ele só não gostou mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre os conceitos de esquerda e direita. Esses conceitos nada mais são do que um esquema de compreensão da luta política, portanto da luta de classes. E qual é esse esquema? É o esquema das direções, dos sentidos, dos polos, dos campos em lados opostos. Por isso esquerda e direita. A direita representam os conservadores da ordem social, os conservadores dos privilégios daqueles que já mandam na sociedade. E a esquerda são os transformadores da ordem, que geralmente são contra os privilégios e lutam pela emancipação dos oprimidos. Grosseiramente é isso. Os revolucionários franceses que popularizaram essa fita não fizeram isso por um simples desejo ou só porque a arquitetura do Palácio de Versalhes permitia uma visualização horizontal desses campos e não um em cima do outro, por exemplo. Na verdade, eles passaram a usar esse esquema de polos opostos porque mesmo antes de conhecer o conceito de luta de classes, desenvolvido pela literatura marxista e marxiana, eles já evidenciaram essa luta sob seus próprios olhos, na forma de luta política, na forma de projetos políticos que vão em sentidos diferentes. E aí, como Karl Marx veio depois disso tudo, ele conseguiu ser mais profundo e explicar melhor por que os franceses enxergaram 2 polos opostos. O Marx concluiu que toda luta política tem explicação na economia. Toda luta política é a expressão dos interesses de classes opostas. Nesse sentido, o que eu quero dizer é que enquanto houver divisão de classes, e portanto interesses opostos de classes, será válido o uso de vários termos que expressem a contradição das coisas. Esquerda e direita, ou em cima e embaixo, ou dominados e dominadores, exploradores e explorados, capitalistas e trabalhadores, patrões e operários. Tá tudo certo. O importante é evidenciar sempre que o conflito é de classe. E aí, voltando para a discordância com o Galo agora, que eu já explicitei em que se baseia a minha leitura sobre esses conceitos. Objetivamente falando, qual que é a nossa divergência aqui? A divergência é que enquanto o Galo entende que deve se apresentar como alguém que é de baixo e não de esquerda ou direita, eu prefiro me apresentar como um periférico da esquerda socialista, revolucionária, deixando clara as minhas divergências com aquilo que se convencionou chamar de esquerda. Essa é a divergência. A discussão aqui, família, na real, é sobre qual conceito, qual esquema linguístico a gente deve utilizar para nos diferenciar nas conversas cotidianas daquilo que vulgarmente se conhece como esquerda hoje no Brasil, que é a pequena burguesia progressista, liberal,
eleitoral, eleitoreira, desacultuada com o povo, tá ligado? E que fundamentalmente se apoia em táticas e estratégias recuadas, pelegas, né? A gente pode resumir como esquerda pelega, esquerda tilelê, playboy de esquerda, tanto faz. Durante o vídeo aqui eu vou chamar de esquerda liberal e pequeno burguesa, porque aí eu não fico abusando das vírgulas sempre, né? Agora bora lá, vamos falar sobre a visão do Galo sobre essas coisas. Fui atrás de outras falas dele, outras intervenções, onde ele desenvolve melhor essa ideia. E mano, analisando essas intervenções, eu entendi ele, tá ligado? Eu entendi o que ele quer dizer com essas coisas. Eu vou colocar ele falando, não no vídeo em questão, mas em outro que eu achei por aí, onde ele desenvolve essa questão com mais centralidade, e aí eu vou interrompendo pra comentar algumas coisas, fechou? E aí eu falei, não, mano, eu preciso mudar, truta. Pra mim dialogar com os caras eu preciso mudar, eu não posso ficar aqui saindo, não posso ir pela esquerda. Entendeu? Porque a esquerda também não tá me ajudando em muita coisa nesse sentido. Não que falar a esquerda é foda, mano. Sim, a esquerda é 10 vezes melhor que a direita, mano. Mas não é preciso que ela seja 1000 vezes melhor. Sim. Essa é a verdade. Só 10 não tá rolando. E as porradas que eu dou no pessoal da esquerda, mano, é porrada 5 minutos sem perder a amizade, mano. Que eu preciso que fique melhor É só pra nós. dar aquele salve mesmo na Pra dar uma galera. ajustada aí, mano, que não dá pra nós entrar assim no bagulho. Não cabe nós ainda, truta, entendeu? Ajusta aí pra nós chegar, mano. Quer chegar, truta, mas ajusta aí, porque desse jeito aí não, Discurso não vai rolar. Ó, aqui eu já discordo, tá ligado? Esse é o primeiro ponto que eu discordo. Ajusta aí pra nós chegar não existe, parça. Quem tem que ajustar é nós da periferia, mano. É nós que tem que construir os partidos que se propõem a fazer a revolução, as frentes, os movimentos, os coletivos. Igual o Eduardo falou lá no podcast As Ideias, mano. Vou até deixar indicado aqui pra quem quiser ver depois. A gente não tem que ficar esperando a esquerda vir até nós. Esse encontro entre as organizações revolucionárias e o povo, as massas oprimidas, ele pode se dar por duas vias, e eu tô ligado, que é, por um lado, as organizações revolucionárias com sua agitação, sua propaganda, sua cultura e seu programa alcançando e atraindo a classe trabalhadora. E por outra via, por outro lado, também é possível esse encontro acontecer com os próprios trabalhadores através de seus questionamentos, sua revolta, que pode ter inspiração por várias fontes. Pode ter inspiração na cultura, essa revolta, pode ter inspiração no mundo do trabalho, de tão revoltado que ele é com o patrão. A pessoa pode começar a querer se conscientizar politicamente por várias vias. E aí essa pessoa vai lá e vai atrás da organização. Enfim, tem essas duas vias para acontecer. Tem esses dois caminhos. Esse encontro precisa ser produto de uma ação ativa de ambos. Da organização que quer o trabalhador e do trabalhador que quer a organização. Ninguém tem que ficar esperando ninguém, mano. E o personagem-chave da sociedade de classes que tem essa função de fazer essa ligação, de fazer essa propaganda, adivinha quem é? O intelectual orgânico da classe trabalhadora. Aqueles que adquirem consciência de classe e precisam atuar depois disso como formiguinhas, compartilhando essas ideias que ele adquiriu, tá ligado? O que não pode é esse periférico, esse trabalhador, adquirir consciência de classe e quando vê que tudo tá chato, tudo tá muito ruim para construir, quer saber? Eu vou esperar esse povo se tocar e vir aqui fazer propaganda na minha quebrada. Enquanto isso, ó, eu sou de baixo, eles que se virem. Não dá pra pensar dessa forma, tá ligado? Então eu acho que não tem essa de ajustar aí pra nós chegar, tá ligado? Como se a gente tivesse que esperar a esquerda ficar boa, habilidosa, acertada, pra que ela possa merecer um dia a nossa preciosa genialidade periférica aqui embaixo, longe deles. Enfim, se a gente for pensar por essa lógica de que os de baixo estão esperando a esquerda se tocar e cair na real e descer lá pra trabalhar, tá ligado? A gente também estaria errado, mano. Ainda que essa lógica fizesse sentido. Porque hoje já existem organizações da esquerda revolucionária que já desceram faz tempo. Já desceram em vários lugares, estados, cidades e ações e experiências diferentes. Organizações e iniciativas que sempre se oferecem para ser construídas pelos outros periféricos. Mas muitas vezes são invisibilizadas, ignoradas. Então é foda, né? Fica difícil, mano. Porque é trabalho pioneirinho, trabalho, tá ligado? De formiguinha mesmo, mano. Mas eles existem, eles estão lá, mano. Se a gente já tá aqui nesse patamar de consciência de classe, qual que é a nossa? E construir o que já existe, parça. Não é ficar esperando nada, esperando ajuste de alguma coisa. Mas é isso, continuar no corre sempre, né? Bora lá, vamos continuar o vídeo aqui. Como é que eu vou falar pros entregador? Como é que eu vou falar pros entregador que o patrão é um problema e a esquerda é uma coisa bacana, e aí o Lula me veio com a Luísa Trajano de vice? É só explicar, mano. Só explicar direitinho. Explica que nem o Lula, nem o Alckmin, nem a Trajano não foi escolhida pra vice, mas
foi alguém tão ruim quanto. Explica que nenhum deles são exemplo do que é uma esquerda, mano. Explica também o que é um exemplo de esquerda. E fé, mano, já era. A pessoa vai entender. Eu concordo, mano, que a gente tem que se diferenciar desses caras, da esquerda pelega. Esse pessoal faz coisa muito diferente do que Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, Fidel Castro, Tomás Sankara fizeram, tá ligado? Esses pelegos não tem nada a ver com essas figuras que eu citei aqui e com os projetos políticos que essas figuras defenderam. Eu sei, mano, eu tenho ciência que esse pessoal que hoje representa a esquerda liberal, pequeno burguês, do Brasil, além de tosca do ponto de vista cultural e comportamental, ela tá longe de ser um parâmetro do que é uma esquerda consequente. Ou seja, uma esquerda que realmente faça uma oposição consequente à burguesia, ao bloco dos capitalistas. Aí, respondendo a pergunta do Galo, como é que eu vou dizer pro entregador que eu sou de esquerda, sendo que o Lula tá lá escolhendo a Trajano de vice, sendo que os caras confundem tudo? É isso que ele quer dizer. Ora, eu prefiro dizer que quem não é de esquerda são eles, são os pelegos, mano. Eu sou, tá ligado? Eu explicaria. O verdadeiro parâmetro do que é esquerda é outro, mano. Ele vai se transformando na história e não tem nada a ver com esse pessoal. É só explicar isso com a linguagem simples, que o entregador, que a faxineira, que qualquer pessoa pode entender, mano. Eu acho que quando a gente tenta se diferenciar da pelegada, dos pelegos, abrindo mão de afirmar que somos a esquerda de fato, revolucionária e socialista, a gente permite que o senso comum tenha a razão, abandonando a missão histórica que a gente tem de ressignificar a esquerda. Até porque a história das esquerdas, inclusive pré-capitalistas, a história dos projetos políticos de libertação dos povos oprimidos, sempre foi uma obra dos oprimidos e das oprimidas que foram consequentes com seus princípios e com seus planos. Não foi uma obra dos vacilantes, não foi uma obra dos conciliadores, dos negociadores de princípio. Se eu tivesse que usar uma metáfora, eu diria que o parâmetro de esquerda é Jesus e não Judas, enquanto a direita era os dominadores romanos, né? E o Judas um oportunista, um mercenário, tá ligado? Vou continuar o vídeo aqui. Eu vou olhar Esse cenário se desenha. Porque o Lula fez um pacto com o sistema liberal. E ele governou nesse pacto. Simples, né? simples. Não estou falando mal do Lula, não é, né? Mas é o jogo que teve que jogar. Claro, sejamos realistas. Claro. Mas você concorda que pra mim fica difícil? Claro. Porque eu tenho que sair de baixo pra ir pra esquerda. Sendo que era a esquerda que tinha que vir aqui pra baixo, mano. Não, mano. É aqui embaixo que você tem que adquirir uma consciência de classe, que vai te colocar na história no lado da esquerda. Não precisa sair, entrar em lugar nenhum, tá ligado? Não sou eu que tenho que sair de baixo, não é o entregador que tem que sair de baixo e ir pra esquerda. É a esquerda que tem que sair lá de cima e vir aqui pra baixo, mano. É basicamente o que eu tô dizendo. Quando eu falo assim, não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou um cara de baixo, basicamente eu tô falando, ei, rapaziada, desce aí. Vem me buscar Vem cá, aqui. Vem cá, mano. Vem cá, nós precisamos de vocês aqui. Embaixo, mano. Se não também... E na conversa que chega. Basicamente é isso. Então eu falo isso pros entregadores hoje. Eu falei, nós é de baixo, truta. Você não é de esquerda, não é de direita, mas de baixo você é, truta. Não tem como você sair daqui. Sim. Quero ver você sair. Você não quer ser de baixo? Quero ver você sair. Sai agora que eu te respeito. Vai lá pra cima agora. Você consegue? Dá esse pulo aí. Dá esse pulo aí. Você consegue? Porque da esquerda pra direita... Mano, eu acho que a pessoa, sendo trabalhadora, sendo de baixo, infelizmente ela pode ir pra direita, pode se tornar uma pessoa conservadora, assim como ela pode se tornar uma pessoa de esquerda, se tornar uma pessoa revolucionária, reformista, o que seja. E realmente, sair do proletariado, sair da pobreza, isso sim vai ser difícil. Até aí, ok. Colocando nesses termos que eu acabei de dizer, tá suave. Mas isso que ele faz de meio que cruzar um esquema, né? Horizontal com vertical, como se o horizontal refletisse as doutrinas políticas e o vertical refletisse as classes sociais, eu acho um pouco confuso, tá ligado? Eu acho que pode ser arriscado a gente explicar as coisas num tipo de esquema onde os oprimidos e explorados estão à margem daquilo que você define como esquerda, pelo menos naquela conversa rápida. Porque esse elemento vai ser determinante na ideia que os trabalhadores vão construir em suas cabeças sobre a história e as organizações da esquerda como um todo, inclusive da esquerda revolucionária. Isso pode estimular os trabalhadores a ter mais preconceito ainda com o conjunto da esquerda
de forma generalizada, dificultando a identificação com aquele campo. O movimento comunista no século XX, sob a orientação do marxismo-leninismo, foi a principal expressão do que significa a esquerda no planeta no século passado. Tem uma rica história a ser contada ainda, tá ligado? Muito pouco explorada por nós, e eu prefiro muito mais ir por esse caminho para explicar o que é um verdadeiro parâmetro de esquerda, do que recorrer a uma fuga linguística para me diferenciar da pelegada com mais facilidade. Aí vamos supor que a pessoa chega em mim e fala: ah, mas é que hoje quase nada mudou. Entrou esquerda, entrou direita e minha vida continua uma porcaria. Os dois lados são tudo a mesma coisa e eles só estão em busca de poder e dinheiro. Vamos supor que a pessoa chega em mim e fala isso. Muito comum ouvir isso por aí. Quando esses diálogos acontecem, o que eu penso que é correto comunicar? Eu diria: ó, fulano, quem tem boca nessa terra, fala o que quer. Hoje, tem pessoas que falam que são de esquerda, mas traem os trabalhadores na primeira oportunidade. Assim que ganha eleição, assim que ganha um cargo, assim que ganha o que quer, já vira as costas pro povo, certo? Só que eu e meu pessoal defendemos um projeto diferente. A gente acredita que só o povo organizado, com seu próprio poder político, vai conseguir resolver as coisas do seu jeito. Pronto, eu iria por esse caminho, tá ligado? Já não precisei falar que sou de baixo. Ao mesmo tempo, deixei muito claro minha diferença com a pelegada. A pessoa sabe que eu sou de esquerda, e agora a pessoa também sabe que tem gente que fala que é de esquerda e não defende nada de esquerda. Enfim, mano, é por isso que eu discordei do Galo naquele post dele. Eu vou deixar na descrição um texto do Lênin, onde ele aprofunda um pouco questões mais ou menos como essas que a gente tratou aqui. Vocês vão entender se vocês derem uma visitada lá nesse texto, certo? Eu recomendo bastante. Para quem gosta de aprofundar e tal, vai lá dar uma olhada nisso aí. Agora eu vou falar aqui sobre a resposta que ele me mandou no comentário que eu fiz lá na postagem. Ele escreveu assim: tem um monte de coisa aí que eu não concordo. Nem por isso eu acho que eu não concordar é importante. Vai na sua, irmão. Ninguém tem que concordar com nada. Paz. Aí depois eu respondi: eu não concordar é importante sim. Eu me preocupo quando chamam as pessoas de gênio da periferia por aí, enquanto elas espalham ideia errada, a ideia que eu discordei. De qualquer forma, não fui grosso com você como você foi comigo. É bom que essa arrogância aí fica registrada, né? Paz. E é isso. O pessoal ficou comentando lá. E aí, mano, papo reto mesmo. Eu acho a minha opinião importante sim. Eu acho a minha opinião importante, tão valiosa quanto a do Galo, apesar da diferença de visibilidade, que ele tem muito mais. Eu, mano, sou um periférico comunista que já passei por várias fitas, falando sério. Apesar da pouca idade, tô nesse corre de militância, por exemplo, desde os 15 anos. Desde aquela primavera secundarista, de ocupações e tal. Eu tenho muito para aprender ainda, mas pode ter certeza que eu tenho muito para compartilhar, mano. E desde que eu me entendo como MC e comunista ao mesmo tempo, eu me preocupo com essas pautas que hoje o Galo e outros periféricos de esquerda costumam se preocupar. Eu penso a mocota naquilo que alguns cientistas periféricos gostam de chamar de sujeito periférico, que é uma condição de subjetividade que expressa o orgulho da periferia. Ou seja, várias vezes eu já pensei no potencial revolucionário dos sujeitos periféricos por aí. O sujeito periférico está presente em vários de nós, né? Maloqueiro de periferia, que conhece os bagulhos de política e fica bigode, entendeu? A mocota eu penso nisso. A mocota eu penso em como recrutar outros que um dia já foram iguaizinhos a mim com 14 anos. Chavãozinho, pá, de quebrada, e que vai ouvindo uns bagulho ali, vai ouvindo umas músicas mais sérias, vai ficando curioso com a política, vai prestando mais atenção em Racionais do que a atenção que eu prestava quando era criança, que não entendia nada. Parou, pensou: caralho, o bagulho é louco mesmo, entendeu? E que aí vai aos poucos, pá, entrando num negócio. Enfim, a mocota eu tô pensando na urgência revolucionária e na necessidade de fortalecer uma frente de maloqueiros e periféricos que tem ódio do sistema. Uma parcela da juventude da periferia que a esquerda tilelê, pequeno burguesa, não conhece. A mocota eu tento evidenciar que existe uma multidão periférica pulsante, culturalmente pulsante, politicamente potente, e que ninguém escuta, ninguém dá ouvido. E eu não só penso essas coisas à mocota, eu tento contribuir com prática por várias vias. A começar pelas minhas músicas, que já tem esse espírito, essa junção, né, de funk comunista.
mas também, principalmente, minha atuação partidária cotidiana. Então, mano, a minha opinião é importante sim, e numa publicação que tá aberta para comentários, é mais ainda. Nas minhas horas vagas, eu comento as coisas também, igual qualquer pessoa faz, igual o Galo faz, entendeu? E aí assim, mano, eu estranhei a reação do Galo ao meu comentário, a minha discordância, que foi simples ali, foi categórica, tô falando de uma categoria. Tô nem criticando, tipo assim, o Galo, tá ligado? Tô falando de um bagulho bem pequeno. Eu estranhei a reação porque eu já vi ele, já assisti um podcast inteiro dele sentado numa mesa, ele, o Chavoso e outros 2 comunicadores de esquerda brancos, e ele debatendo numa boa, com toda a paciência do mundo, trocando ideias com eles, né? Olha, eu esperava que isso pudesse acontecer comigo também, até porque, né, pô, preto de periferia, mesma fita. Achei que tava suave, mas acabei me espantando com a reação dele, mano. E já que ele não queria que eu comentasse ali, não tava nem aí, não achava importante o meu ponto, decidi fazer esse vídeo aqui. Inclusive, atitude diferente, né, da que eu tive quando eu tive um desentendimento com o Chavoso da USP há uns anos atrás, né? Que aí naquela época eu tive um desentendimento com ele, acabei recorrendo a uma indireta, e aí ficou mais feio ainda. Eu acabei não sendo muito claro no começo sobre qual era a divergência e ficou um clima ruim. Já fiz as pazes com o Chavoso, trocamos um pouco de ideia, tem mais ideia para trocar. Só que dessa vez, diferente da vez do Chavoso, em que eu discordei dele, eu decidi ser mais franco, ser mais aberto, vir aqui e falar abertamente de boa, entendeu? Citando o nome do Galo, sendo claro, mostrando ele falando, argumentando, pá, porque eu acho mais franco, mano. E eu vou continuar sendo assim quando eu discordar das linhas políticas das pessoas, mano. O que eu não quero, muito menos com pessoas como o Galo, mano, que são de periferia, que são a mesma fita que eu, em vários aspectos, o que eu não quero é ficar rivalizando, criando treta, tá ligado? Treta improdutiva, que beira o político e o pessoal, que faz com que a discordância política promova uma desaproximação pessoal dos corpos, das ideias, das influências, tá ligado? Eu não quero que isso aconteça de novo. Que aí a pessoa que vai conhecer eu e o Galo, ao invés de conhecer 2 mano que concordam com a maioria das coisas, se respeita e pá, e trocam a ideia, vão conhecer 2 pessoas que já têm um monte de questão entre si, e não é esse meu interesse. Então, é isso, mano. Agora, né, depois disso tudo, eu não sei qual vai ser a reação do Galo ao assistir esse vídeo. Eu espero que ele fique suave, mano. Eu só discordo de um bagulho que é mó detalhe, mano. Meu inimigo é o mesmo que o dele. E eu acredito, não conheço muito ele, já tive uma vivência curta, daqui a pouco eu conto um pouco. Mas eu acredito que ele tem a capacidade para entender suave esse vídeo aqui, mano. Não é uma afronta do caralho, entendeu, mano? Não é essa a fita e não é essa a intenção. Que isso fique claro, certo? Tô aberto aí se ele quiser trocar ideia, só dá o salve lá. Nós marcamos uma adega, uma praça, uma parada pra nós trocar ideia. E tá suave. A vez que a gente trocou uma ideia foi uma parada muito rápida, muito pontual. Eu fui me apresentar no evento cultural, lá na quebrada dele, no Jardim Jaqueline. Era ele, uma turma dele lá que tava organizando a parada. Foi da hora o evento. Conheci a cantora Thier, conheci também a Tulipa Ruiz, tá ligado? 2 pessoas que eu escutei músicas, né, durante a adolescência, que eu gostei bastante. Foi legal a experiência. Trombei uns parceiros que eu também conhecia só de vista, só à distância, né? Foi uma vivência da hora. Só que nessas conversas a gente não conseguiu se conhecer bastante, né, politicamente, o que a gente pensa e tudo mais. Então acho que isso deixou um buraco aí nas impressões que talvez ele possa ter de mim, né? Mas é isso, janelas abertas para isso mudar, certo? E o vídeo de hoje foi isso, família. Se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, é importante aí para o nosso engajamento. Apoie financeiramente esse trabalho, certo? É muito importante o apoio financeiro. Você pode fazer através do Pix, vai aparecer aqui na tela, a chave e o QR Code. E você pode fazer através do Apoia-se, que é um apoio mensal por qualquer valor.